Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pela porta. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Só para efeito de registro, o Senhor, ele proferiu, 7 tipos de bem-aventurança, se eu estou correto na minha contabilidade aqui. Segundo o que consta, essa aqui é a 7ª. E essa narrativa dele, pessoal, obviamente por intermédio de João, dentro do contexto do que ele representa como mediador dessa redenção, o Senhor dirigiu essa orientação, essa narrativa diretamente à igreja dele, tá? Isso é uma carta escrita a pedido do Senhor a João, que ele endereçou às igrejas da época, para dar a elas a posição, dessa escatologia, que é o texto de Apocalipse. O tema aqui é a escatologia, E o interessante do que o pastor está tratando aqui, dessa identidade do Senhor com a igreja da época, de passar a ela, a sua palavra, as suas orientações e até orientações finais, do que diz respeito à doutrina dos últimos acontecimentos, deixa claro, em evidência, essa particularidade, essa presença do Senhor sobre aqueles que estão na fé. E eu queria deixar aos irmãos aqui já essa orientação, de que quando o Senhor se refere à igreja, e obviamente também com aqueles que Ele se identifica, esse laço, essa unidade dele com o crente, com o cristão, com o discípulo, ela não está amparada em sentimentos, tá? Mas numa eleição prevista. Que eu quero dizer que todos aqueles que ele se identifica e sustenta a comunhão, eles cumprem as descrições. Eles levam as descrições da obra que ele quer. Nasceram dele e estão formados por ele e levam as suas marcas. Então diríamos que é um acontecimento íntimo, muito especial, para aqueles que estão confirmados na fé, isso que nós acabamos de ler aqui, e obviamente, como toda a caminhada de Jesus dentro da história, ele deixou muito claro isso, essa marca do discipulado, ou da igreja feita de discípulos, que se divide muito, se separa muito daquela ideia da igreja do povo, da igreja formada por sociedade, por cidadão, coisa do tipo, que não é bíblico, que não é histórico, tá? Que diríamos que se ele viesse novamente aqui, entre os homens, esse padrão e esse modo dele de apacentar ovelhas e ser o pastor ia ser igual, ia ser característico e legítimo, dentro do que o pastor está dizendo aqui. Então, ser um cristão e ter uma identidade dele na sua comunhão, na sua experiência, é cumprir descrição. Se você não apresenta descrição, fatos e realidades dele naquilo que você está vivendo na fé, quando você diz ser cristão, você se contradiz. A bem-aventurança aqui, que se dirige para aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, isso aqui é uma identidade, como eu estou falando aqui. Estes não têm nome, mas levam características, levam marcas. E é isso, na verdade, que nós estamos trabalhando aqui. É para esse objetivo, para apresentar fatos que confirmem isso, que realmente alcançamos ele, a salvação dele em nós, a nossa transformação, a nossa conversão. Porque nós não precisamos de uma identidade a mais a não ser essa. Não precisamos de placa, de Bíblia debaixo do braço, de expressão, de rosto, de jeito de se vestir, até mesmo jeito de falar. Tá? É muito amplo e muito profundo a característica que ele descreve do que na verdade é aquele que segue ele. Obviamente não é o que eu vou tratar aqui, mas vou dar alguns elementos desse texto que vão deixar claro isso, que uma das descrições que nós poderíamos, nesse momento, precisar para sermos reconhecidos como cristãos, é consciência. A identidade dele
na igreja é consciência. Tudo que diz respeito a ele, o que ele fez, você precisa dominar o assunto, entender e compreender como aceitar. Diríamos que não há abertura para ninguém aqui ser ignorante. Porque na condição de um ignorante, você não vai conseguir comprovar essa identidade, como também esse reconhecimento. Eu digo ignorância, não por incapacidade de entender. O ignorante, na condição daquele que não quer aprender, que não quer se aprofundar, que não quer conhecer. Então, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles trazem uma identidade de consciência do que diz respeito à obra e à vida de Jesus. Inclusive isso, o acontecimento da sua crucificação, da sua sentença. Que para nós cristãos verdadeiros, aquilo não foi um acaso, não foi um erro político. Aquilo ali não foi uma tragédia, aquilo foi necessário. E por mais que ele tivesse sendo crucificado pela corrupção e pela maldade que estava nesse mundo, e como continua até o dia de hoje, Deus permitiu para atingir um objetivo da qual eu e você, todos, nós, não tínhamos capacidade, no que diz respeito à justiça, no que diz respeito ao direito de salvação. Então, muita coisa que o pastor vou falar aqui, talvez alguns de vocês já ouviram, alguns de vocês também já entenderam, mas a pergunta é se você aceitou e se posicionou já em usar o que você sabe para aquilo que você está vivendo na sua experiência agora. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, do que seria essa consciência na experiência com Deus, né? Essa consciência na experiência com Deus, ela define que Jesus é a autoridade máxima da experiência do cristão. Ele é o plano, ele é o caminho, ele é o objetivo, ele é o propósito. Já não é mais eu nem você, é ele. Se não existe autoridade dele naquilo que estamos vivendo com Deus, a nível de experiência, não é Deus, não é ele, é religião. Por isso a religião traz uma outra ciência, a razão. Aqui, o pano de fundo é Cristo e a autorrevelação é ele. Ele dirige a igreja. Ele dá os passos da consagração dessa igreja. Ele define, já predescreve a receita daquilo que você vai viver com Deus. Não sai de você, não sai de mim, sai dele para nós e é implantado em nós pela autoridade dele. Para tornar mais prático o que eu estou falando aqui, que eu venho dizendo sempre, levando em conta que a ciência é Deus, nós não guardamos uma tradição. A gente não saiu do cristianismo, nós não temos uma tradição, nós temos a revelação. O cristianismo, eu venho dizendo aos irmãos, que é uma lata de lixo, onde catolicismo, islamismo e protestantismo é tudo a mesma coisa. Só difere nas ideologias. Mas todas caminham com o mesmo propósito, condicionar a humanidade a uma nova ordem mundial. Porque são dispensacionalistas, são políticas, são igrejas e Estado ao mesmo tempo. Ok? Então há um ponto importante aqui nessa revelação, que direciona o Senhor a falar do bem-aventurado, porque traz uma descrição de disciplina, de conduta e identidade cristã, no que diz respeito à consciência bíblica, como também isso, condição, posição, comportamento, postura, que são expressões, tá? Que precisam, obviamente, ser testemunhadas por mim e por você, se nós temos interesse de nos salvarmos por ele, obviamente. E eu queria começar aqui por essa questão, que quando João escreve, né, e registra o sangue do Cordeiro, Cordeiro aí é uma identidade. E essa identidade representa ser uma figura direta e exclusiva do Cristo, que se fez Jesus. Cordeiro aí é uma figura central de toda a redenção que Deus bancou para nos atingir por meio do Filho. E é um caráter, vamos dizer assim, da missão que ele testemunhou. E eu queria começar por esse ponto, Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Então por que Jesus traz sobre si
a figura, né? Nesse caráter de missão, ele traz sobre si a figura do cordeiro. Porque cordeiro, no Antigo Testamento, era uma providência que saía do homem para oferecer a Deus pelo objetivo do perdão. Todos sabem aqui que a nova aliança, ela cumpre a antiga aliança. Que quando Jesus assume ser a aliança superior à dos homens, a efeito do que se iniciou por Moisés, o objetivo com o filho dele ali, o objetivo de Deus com o seu filho, era assumir a antiga aliança e retratar todo o cenário de bagunça que estava lá, que obviamente vem por efeitos, né, de erros humanos. Jesus é uma retratação daquele sistema que está no Antigo Testamento, que Deus pediu para os homens ali organizar e montar, com o objetivo de busca por perdão, ou expiação pelos pecados, mais precisamente, o tabernáculo. Jesus, ele assume todo aquele cenário ou sistema que era ali para efeito do perdão e da expiação, que os homens falharam. Ele é o sacerdócio, ele é o sistema da expiação e o lugar do perdão. Então, tudo aquilo que ele assumiu cumprir messianicamente, retrata a antiga aliança e a falência dela com o povo de Israel. Isso que o pastor eu estou falando aqui é básico. É básico para aquele que, exemplo, se prontifica a ir ao batismo. Uma pessoa que se prontifica a ir para o batismo porque ela crê em Jesus, ela não pode estar indo para o batismo só porque ela crê em Jesus. Ela precisa entender, compreender razões, motivos, o que ele oferece para aquele ato. Que muita gente, obviamente, antecipa, inclusive com a ideia de que entrando nas águas ela está recebendo a purificação. Não, a purificação não é pela água e nem pelo ato do batismo. A purificação vem por intermédio da consciência. E isso, pela autoridade dele. Então, há muitas coisas que, se você não coloca, né, alinhadas ao teu pensamento, aos teus objetivos com Cristo, tudo que você está fazendo aqui dentro aqui se compromete. Principalmente essa ideia de que tem que desligar o Antigo Testamento do Novo, porque o Antigo não vale. Não, tudo que Jesus ele foi ministerialmente em missões é a retratação do Antigo Testamento. É a revisão do Antigo Testamento. Você precisa conhecer melhor o homem ali na Antiga Aliança para entender a superioridade de Cristo. Porque lá, o mediador era o homem, a pedido de Deus. No Novo Testamento, Nova Aliança, o mediador é o filho dele. E ele não sai da terra, não vem daqui, ele desce. Por isso a autoridade dele é superior. Então, Cordeiro para Jesus é a figura central da oferta, da providência que o homem tinha que pagar pelo seu perdão. Cenário esse que ele anulou pela sua autoridade e, obviamente, pela sua perfeição. Qual foi a definição jurídica daquele tabernáculo que Deus começou na primeira aliança a exercitar com o povo de Israel? Sem derramamento de sangue, sem um substituto e uma vítima sacrificada, não tem perdão. O perdão ali traz noção jurídica, exigência do que precisava ser pago para o perdão ser liberado. Por isso que o Senhor fala, houve mais derramamento de sangue do que isso, obediência. Ok? E aí a gente vai apontar um monte de falha que aconteceu lá. Mas eu me volto aqui para essa questão, que quando o Senhor assume a frente de reformar o tabernáculo, ele assume também cumprir o fundamento desse sistema de sacrifício para o objetivo da redenção com Deus, como também do perdão, que implica um substituto, um cordeiro, uma ovelha, ofertada, que não tenha defeito, que não tenha mácula. Ali, na antiga aliança, era um animal, no Calvário, era o Filho de Deus. A providência ali era Deus, não era o homem. E essa é a reforma que a nova aliança propõe
para aquele sistema que faliu e até hoje está falido entre os judeus.